O ministro Luiz Fux deu uma aula hoje, está dando ainda, de como se faz justiça. Mesmo tendo sido indicado pelo petista Lula, ele não está se deixando levar por politicagem, e sim fazendo justiça. E mostrando como se faz, não simplesmente indo na onda, como aparentemente vários ministros estão indo, e julgando de qualquer jeito, já que se produziu tantas e tantas e tantas provas que nem se foi capaz de analisar essas provas, não deu tempo, o ministro Fux está derrubando item por item, detalhe por detalhe, narrativa por narrativa, suposições, possibilidades, elos perdidos que nem foram achados. Uma aula de como se produz a justiça, o direito. E independente se fosse para um lado ou para o outro, ele está fazendo metodicamente da forma correta. Ainda que fosse contra o Bolsonaro, que ele fosse condenar o Bolsonaro, mesmo assim, ele está indo item por item, analisando e derrubando. Agora, a própria CNN já está falando que ele está derrubando as narrativas do ministro Moraes. Aqueles elos que vão ligando, que não tem ligação, que vão supondo, que vão imaginando, que vão criando, que não são provas de fato. Juridicamente não podem ser consideradas como provas. Não importa nem para que lado que fosse. Estamos falando de justiça. E Luiz Fux está dando uma aula de como se faz justiça. Como, de fato, se precisa analisar e julgar. E é isso que ele está fazendo. Agora abriu precedente para que haja recursos, para que haja questionamentos. De fato, já confirmou que o processo está no lugar errado, que não deveria ser julgado ali, e que muitas narrativas foram criadas factoides, falácias, coisas assim de cinema. Mas está aí, todo mundo sendo promovido, né? Alexandre de Moraes, a grande mídia promovendo. O próprio Luiz Fux agora vai ser muito promovido, inclusive vai ficar marcado na história esta aula, esse julgamento, não só pela quantidade de argumentação e pelo tempo, mas pela dificuldade e pelo esmero, pelo esforço em derrubar item por item, de mencionar item por item. Então veja bem, daí também o próprio Jair Bolsonaro, com essa evidência toda na mídia, é favorecido. Aí nós temos os partidos que estavam esperando o momento certo para ir para o lado do Bolsonaro, os dois grandes, o Centrão aí, como sempre, quer participar de todos os governos, mesmo não sendo governo, mas eles querem governar. Isso faz mais de 20 anos que é assim. Aí nós temos Hugo Mota, que está em cima do muro, que faz de conta que vai para um lado, depois faz de conta que vai para o outro, daí faz de conta que vai pautar, depois diz que não, se elege prometendo que vai pautar a anistia, depois fala que não, depois agora já
Está esperando o momento certo para sair como o herói, o cara que pautou a anistia. Aí nós temos o Alcolumbre, que também está ali, porque tem o rabo preso, segundo o que falo. Então ele não quer se comprometer, mas vai chegar a hora certa. Agora vai. Vamos deixar que vá. E vai ficar famoso. Nossa, ele permitiu, ele deixou. Esse é o cara. Cada político tem os seus interesses. Todos. Inclusive os da direita, com certeza. Mas o que não pode ser admitido é que vocês, que são da esquerda, sejam tão incoerentes, tão insensatos e tão anti-verdade que não reconheçam as verdades básicas e fundamentais que são apresentadas para vocês. E veja bem, eu digo para vocês, todos, há mais gente correndo risco de vida em nosso país. E da onde que vem as ameaças e o risco de vida e para quem são? Normalmente, quase sempre, é a esquerda contra a direita. A esquerda não tem pudor, a esquerda não dorme de touca. Ela não está nem aí, porque afinal ela é contra Deus, ela não acredita num juízo que um dia vai prestar contas, então, ou acredita que a luta é merecida, que deve fazer qualquer coisa, que os fins justificam os meios. Como agora, mais um representante da direita nos Estados Unidos acabou de ser assassinado. Como um dos advogados aí, defensores de patriotas da direita, morreu. Como será que ele morreu? Do que será que ele morreu? Será que mais algum avião caiu? Claro, não foi um avião que caiu dessa vez, né? E assim, que se cuidem Luiz Fux, que se cuide André Mendonça. Tem gente que não consegue conviver com a concorrência, que tem que eliminar a concorrência, que tem que acabar com o bolsonarismo, que tem que acabar com a direita, que eles chamam de fascista, mas quem são os fascistas são eles, que tem a Gestapo trabalhando para eles, que fazem tudo o que o fascismo faz, tudo que o fascismo prega, tudo que o fascismo ensina, eles acusam os outros, mas eles fazem. E muita gente simplesmente engole, não é bem assim, não é desse jeito, não é verdade, mas é verdade. Vamos abrir os olhos, vamos reconhecer. Eu tenho muitos amigos que eram esquerdistas e que já abriram os olhos e que já viram que de fato a coisa não é bem assim. Isso não é vergonhoso. Vergonhoso é continuar defendendo o ladrão de estimação, a sua equipe, a sua quadrilha, o seu grupo de Gestapo e defender essas coisas contra a família, contra Deus, contra tudo o que é bom, contra tudo o que é tradicional na sociedade. Por quê? Porque a família é a célula máter de uma sociedade. Destruindo a família, acabando com a família, com os princípios familiares, você acaba com a sociedade. Se você acaba com a sociedade, você divide a sociedade, cada um para um lado, um contra o outro, aí você entra com a solução. É isso que a esquerda prega, é isso que a esquerda pratica. Ela entra com a solução, que não é uma solução, mas é a solução que eles propõem. Que Deus te abençoe. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se nesse canal e que Deus te abençoe em nome de Jesus.